A Rádio Inquieta voltou a sair da sua zona de conforto e desta vez fez uma curta viagem até Esposende. E é com este belíssimo pano de fundo, o Oceano Atlântico, que hoje vamos dar continuidade às nossas rúbricas O que é feito de si. E em Esposende encontramos um jogador que passou 4 anos no Vitória. Marcou um golo importantíssimo, mas já lá vão ficar a saber de quem se trata, de que golo foi e dessas 4 épocas maravilhosas de rei ao peito. Passo a cumprimentar o meu convidado de hoje, Ricardo Lopes. Muito boa tarde, Ricardo. Bem-vindo a esta rúbrica O que é feito de si. Vamos dar um passeio por esta que é a tua casa, esta que é a tua terra, Esposende, com este pano de fundo maravilhoso, com este Oceano Atlântico a fazer-nos aqui de pano. Ricardo, vamos começar precisamente com o título desta rúbrica. O que é feito de ti? O que é que fazes neste momento? Deixaste por completo o futebol, é verdade, já falamos um bocadinho sobre isso em off, mas o que é feito de ti agora? Como estávamos a conversar um bocado, eu neste momento e sempre estive desde que deixei o futebol, no ano de 2001, salvo eu, desliguei-me completamente de futebol, mas completamente mesmo a 100%. E neste momento a minha profissão, digamos, se é isso que se pode chamar, eu estou ligado ao ramo imobiliário há 15 anos. Já são muitos anos. São muitos anos e acho que deveria ser uma aposta ainda logo de início, quando eu abandonei o futebol, mas as coisas passam, as coisas fazem-se, claro. E às vezes os momentos certos aparecem. A minha apareceu-me há 15 anos atrás e neste momento é isso que estou a fazer. É aqui em Esposende, que é onde estou a habitar também desde 2003. Há 20 anos? Praticamente desde que terminei a carreira, ainda vivi 1 ano ou 2 no Porto e depois mal tive a oportunidade, fugi para Esposende, que é uma cidade que eu adoro, sempre adorei. E que tens ligações? E tenho ligações, o meu pai é daqui da Apulia, as minhas férias eram na Apulia, por isso isto aqui diz-me muito e eu mal tive a oportunidade, não olhei para trás e regressei aqui. A carreira de um jogador e também de um treinador, profissionais de futebol, são muitas vezes feitas sempre com a mala pronta, pronta para sair para outro destino, para outro clube, para outro país, para outra cidade. E vocês, durante todos esses anos que optam por serem profissionais de futebol, sabem isso mesmo, vivem longe daquela localidade onde escolherão ou que querem depois passar o resto da vida. Só depois é que vocês começam a pensar realmente nisso, onde é que querem depois fazer vida. Eu andei de mala às costas desde os meus 18 anos. Aos 18 anos fui jogar para a Estrela da Amadora, estive lá 4 anos. Exatamente. Depois regressei ao Norte, estive 2 anos cá, 4 anos no Vitória e depois os últimos 2 anos foi em Chaves. Em Chaves. Tinha sempre a minha residência que era no Porto e os fins de semana, quando eu podia, eu regressava lá e dava para descansar um bocadinho, para ver a família, essas coisas todas. Mas é que me dizes, malas às costas, malas sempre prontas, não me arrependo de nada. Foram 12, 13 anos fantásticos na parte de profissão que eu escolhi, ou seja, na parte de futebol. Mas infelizmente tudo tem um fim e o fim acontece, mesmo que a gente não queira, acaba sempre por acontecer. Eu sei perfeitamente que há colegas que custa que o fim chegue e é compreensível, mas eu não passei por essa fase, não fiz o luto de futebol, não fiz nada disso. Eu decidi terminar na altura tinha sido operado 2 vezes e decidi terminar, e ponto final, parágrafo, e desliguei-me completamente. Foi fácil mudar esse chip do acordar de manhã, tomar um pequeno almoço, ir treinar, ter uma rotina de treino diária. É fácil fazer essa mudança? Essa rotina é qualquer coisa de inexplicável. A gente, quem lá andou... Fala-se do cheiro de balneário, não é? O balneário, o cheiro dos campos, a vivência dia-a-dia com os colegas. São 13 anos a conhecer pessoas diferentes, personalidades diferentes, tudo isso faz bem ao nosso ego. Nós aprendemos muito com esses conhecimentos, mas para mim não foi nada difícil mudar o chip. Terminou, o chip foi para o outro lado, tanto é que desde que terminei o futebol, salvo erro, acho que não estou a dizer mentira nenhuma, assisti a 2 jogos até hoje. Foi em 2001, salvo erro, 2002, foi quando o Boa Vista foi campeão. E há meia dúzia de anos fui ver um jogo das competições europeias porque o meu filho me chateou para ir.
e fomos. Caso contrário, não faço questão de ver futebol. Vejo em casa, sim, isso vejo. Mas futebol ao vivo, para mim, foi um ponto final. Não vale a pena estar a pensar o que se passou. Claro. Porque a vida é assim, infelizmente a vida é assim. Mas, ou felizmente também. claro. Estamos cá neste momento a falar, felizmente é. Muitos dos jogadores ainda estão na carreira como profissionais de jogador e já estão a pensar no futuro, já estão a tirar cursos de nível 1, nível 2 de treinador, quer de dirigentes também, já começam a pensar nisso. O Ricardo nunca pensou a seguir... Eu tenho o segundo nível. Tirei o primeiro nível enquanto joguei e tirei o segundo quando acabei de jogar. Tive um ano, era isso que estávamos a falar, tive um ano ligado na formação, porque houve uma pessoa conhecida minha fez força para que isso acontecesse. E o bichinho ainda estava lá? Tinha acabado de jogar. Mas depois chegou uma certa altura que eu não podia, tinha os meus filhos que eram pequenos, claro. precisavam de atenção, aquela atenção que durante 10 anos... Não conseguiste dar. Não conseguia dar e foi uma opção da minha parte. Não estou arrependido de todo, mas sei que os meus colegas que acabam neste momento de jogar querem continuar ligado ao futebol, ou via diretor desportivo, exatamente, ou via treinador, ou via formação, mas são opções, cada um tem que respeitar isso. Sim, eu diria que não cabe toda a gente, não é? Sim, e tanto é que há tanta gente fora de futebol claro. E vai continuar, não é? Exatamente. Mas pronto, são gostos que se mantêm, os bichinhos que ainda não adormeceram. Exatamente. E é normal as pessoas continuarem ligadas ao desporto. Ricardo, vamos recuar no tempo. Representavas o Estrela da Amadora e depois surge o convite do Vitória. Já tinhas defrontado o Vitória numa meia-final da Taça, já tinhas vivenciado aquele estádio, aquele vulcão vitoriano, mas do lado contrário. Mas depois há o convite. Como é que esse convite surge? Como é que chegas a Guimarães? Olha, o convite foi assim do nada. Eu estava em estágio com o Estrela, nessa altura. Como disse bem, tínhamos jogado há meia dúzia de tempos no Vitória, nas meias finais da Taça de Portugal. Coincidência, até fui eu que fiz o cruzamento para o segundo gol e foi o Basaola que o fez. E estava em estágio e ligaram-me com esse convite, eu não pensei duas vezes. O meu contrato tinha terminado, ainda não tinha renovado pelo Estrela, não tinha nada. E não pensei duas vezes. Vim ao Norte de propósito, reuni-me com os dirigentes, com o Dr. Pimenta Machado. Chegámos a acordo, só foi o tempo de ir a Lisboa fazer as malas e voltar para o Norte. Uma realidade completamente diferente, quando viste o complexo de treinos, diferente. O estádio, a envolvência humana presente dentro do próprio estádio. A massa associativa de Vitória é uma coisa inexplicável. Mesmo com os três grandes, a massa associativa. Nós tivemos a felicidade de estar lá 4 anos, foram 4 anos fantásticos. 4 anos que fomos sempre às competições europeias com excelentes classificações. As nossas provas nas competições europeias também não foram más, não é? Para as dimensões das outras equipas, não foram más. Ricardo, não eram como agora. E eu diria que se as competições europeias daquele tempo fossem as de hoje, o Vitória poderíamos somar à vontade mais 20, 30 jogos em cima, porque há a fase de grupos. Exato. E fase de grupos são logo 6 jogos e sabíamos que na altura há logo o mata-mata. E as equipas com que o Vitória se deparava em cada uma das eliminatórias eram equipas que hoje jogam a Liga dos Campeões, sim. Muitas delas, e por isso a dificuldade é crescida. Não é? Acho que nos 4 anos que lá passei foi um jogo inesquecível para toda a gente, foi com o Parma. O Parma na altura tinha uma equipa fabulosa, era uma equipa de sonho, jogadores que é melhor nem tinham conquistado a Taça UEFA. Exato. E nós fizemos 2 fantásticos jogos lá, perdemos 2-1, que foi o Gilmar que marcou o gol. Jogámos cá, ninguém pensava que o Vitória iria passar. Sem dúvida alguma. Mas pronto, foi um jogo atípico para toda a gente, foi um jogo inesquecível, conseguimos dar a volta ao resultado, o Vítor Paneira fez o primeiro golo na primeira parte, eu na segunda parte fiz o segundo, mas já tinha feito um antes, que foi invalidado, que ainda hoje não sei como, mas pronto. A sina era marcar o golo, válido. Portanto, já estava escrito nas estrelas. Já. E foi um jogo inesquecível para toda a gente. A massa associativa foi inexcedível, houve um apoio fantástico, tanto antes como depois. Depois recebemos o Anderlecht, que empatámos em casa, que também fui eu que fiz o golo. Exatamente.
e depois fizemos um massacre num jogo de lá na Bélgica, o jogo ficou 0-0, mas era as histórias de um golo levá-lo por 2. Exatamente. E foi isso que infelizmente... Ditou a eliminação do Vitória na altura. Ditou a eliminação, mas foi umas competições ótimas e muito clássicas. Ricardo, mas vamos a esse jogo. Vamos a esse jogo porque eu estava lá. Eu estava lá nesse jogo, mas estava na bancada. A bancada hoje, que é a bancada Neno. Antes de ser bancada Neno, era nascente, mas antes era a lateral. Era a chamada, a nossa bancada lateral. E foi um jogo verdadeiramente extraordinário. Como é que vocês, o que é que vocês sentem quando saem do túnel e veem aquela envolvência humana? Porque o Parma não é o Parma de hoje, era um Parma extraordinário. E como é que vocês sentiram o momento, que sentiram aquela responsabilidade? Vocês disseram para vocês mesmos, epá, vamos lutar por esta gente toda porque isto é muito mais do que um jogo só. Foi isso que aconteceu. Nós, quando entramos já para o aquecimento, nós já tínhamos o sentimento que iríamos fazer algo especial para toda a gente, para nós principalmente, e depois também para a massa associativa e para o clube em si. E foi isso que aconteceu. Nós ali fomos uma família autêntica. Lá está, com várias nacionalidades, mas quando se entra em campo o objetivo é só é defender o clube, e foi isso que aconteceu. Fizemos um jogo fabuloso que ainda hoje se fala. Sem dúvida alguma. Se fala, e felizmente eu fiz parte desse jogo, fiz parte de termos eliminado o Parma nessa altura. Tinha um guarda-redes que era de sonho, que só agora é que abandonou Só agora é que abandonou a carreira de futebol. Exato. E foi de sonho. Tanto é que nós temos de lá, com a massa associativa toda a aplaudir, tudo em pé, nós a agradecer no final do jogo. Foi uma coisa ímpar. Uma coisa ímpar que, a nível de Vitória, é isso que Vitória precisa. Não é? É isso que... Sem dúvida. Ricardo, há um outro jogo também memorável para os vitorianos, não pelo resultado, mas sim pela história do próprio adversário, que foi o Barcelona. Ficou alguma mágoa de não ter jogado esse jogo? Porque é sempre o Barcelona, não é? Sim, pronto, na altura já era mais um monstro que nos calhou. Exatamente, mais um. Foi mais um. Infelizmente não fiz parte da convocatória, mas não fiz parte do jogo. Exatamente, sim. Fomos eliminados, mas isso acho que só se fosse mais um jogo atípico daqueles teria que acontecer. Ainda ninguém me conseguiu explicar aquele golo, o primeiro do Barcelona de penalti, porque eu continuo a dizer que não há penalti nenhum. Pois. Aquele do Coda. Mas como antigamente acontecem essas coisas inexplicáveis, hoje ainda acontece, e ainda hoje também ninguém consegue perceber, mas pronto, eram clubes à parte. Foi bom o jogo, o Barcelona é o Barcelona. Mas pronto, ali acho que não havia muito a fazer, tanto é que o resultado foi um bocadinho desnivelado, se calhar injustamente, mas pronto. Até porque a Puig tem duas oportunidades antes de fazer 1 e 2-0, por exemplo. Se a gente faz o primeiro golo, as coisas também se calhar mudavam um bocadinho. Sim, também, se calhar a história poderia ser outra, para bem ou para o mal, por isso nunca se sabe bem. Olhando para os treinadores que tu tiveste, por exemplo, no Vitória, 3 personalidades que deixaram uma marca e um legado ímpar no futebol português. Vítor Oliveira, Quinito, Jaime Pacheco também. Portanto, 3 personalidades diferentes, 3 estilos de estar, de maneira de estar na vida completamente diferentes, mas 3 senhores sabiam aquilo que estavam a fazer dentro do campo e para o grupo. Eu, o primeiro ano que fui para o Vitória, foi com o Quinito. O Quinito era uma figura ímpar. Uma lenda. Era uma lenda, ainda hoje. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, na parte da privada dele, e afastou o futebol, que não deveria ter acontecido, mas compreende-se perfeitamente. Sim. Mas é um treinador ímpar, é uma pessoa fantástica, tanto a nível pessoal como a nível treinador, tanto é que ele voltou outra vez ao Vitória, passados uns tempos. Depois ele saiu, entrou o Jaime Pacheco, para mim foi o meu treinador principal de Vitória. Diga-se o que disser, que eu praticamente joguei sempre com ele. Fizemos 2 anos fantásticos. Exatamente. 2 anos fantásticos. E ele, na altura que saiu, nós estávamos bem classificados. Sim. Mas são opções. O Jaime Pacheco, tanto é que... Eu acho que ninguém percebeu muito bem aquela saída. Mas também neste momento não vale a pena. Nem interessa perceber o que é que se passou. Mas toda a gente lutava com ele e por ele também fazia o mesmo connosco, ele treinava connosco, ele corria connosco, porque ele também tinha acabado de... Estava jovem também ainda, e com uma carreira extraordinária também. Tanto é que ele depois saiu do Vitória, foi para o Boa Vista, foi para o Boa Vista e
pronto. E depois foi campeão Foi nacional. campeão nacional e está tudo. Depois apanhei o Vítor Oliveira. Personalidades diferentes completamente. A personalidade do Vítor, a maneira de jogo do Vítor Oliveira era diferente. Sim, claro. Fez uma carreira ímpar mais na segunda liga, é verdade. Mas pronto, temos que adaptar, independentemente da gente gostar ou não, temos que nos adaptar às personalidades e aos treinadores em si. Mas se me perguntar qual é o meu treinador do Vitória, é o Jean Pacheco. Mas um jogador cresce quando apanha treinadores com este nível. Sim. O plantel de Vitória, na altura, era qualquer coisa, não é? Eu vou-te perguntar isto. Ricardo, hoje não vamos comparar tempos, porque são incomparáveis, são gerações diferentes, tempos diferentes. Mas tu tiveste o privilégio de jogar com nomes que ficaram marcados na história do Vitória e na história do futebol português. Fernando Meira, Pedro Martins, Pedro Barbosa, Dan, Gilmar, Zaovic, Tanta, Arley, Zé Carlos, Vítor Paneira, Neno, Quimberto, Capucho, enfim, são tantos nomes que se hoje fizéssemos este plantel, arriscávamos a ser campeões. É claro, posso dizer que sim, mas é como eu digo, já foi outros tempos. Mas como é que era treinar e jogar com este grupo de homens e de jogadores fabulosos? Era ótimo, porque era fácil. Nós ali jogámos 2, 3 anos praticamente todos juntos, acho eu, tirando um ao outro. Chegam a um certo ponto que as pessoas já sabem o que é que um vai fazer e o que é que o outro vai fazer. Basta um gesto, um olhar que... Precisamente, a gente lidava todos os dias uns com os outros. A nível de treinos era treinar bem para jogar ainda melhor. Claro. Mas também nos treinos, fazer as nossas brincadeiras, não é? E faz parte. Também para aliviar um bocadinho todo o stress. Ricardo, faz falta no futebol de hoje, neste futebol moderno, os jogadores jogarem muitos anos juntos para construírem um balneário. Eu não digo saudável, porque com um ano tem que haver um balneário saudável. Mas para criar isto que estávamos a falar agora, que basta um olhar e o jogador já sabe o que ele vai fazer. Qual é a desmarcação, o que ele vai fazer, se vai parar, se vai correr à bola, se vai atacar, se vai desmarcar. Ou seja, é importantíssimo também um grupo ter alguns anos de ligação para que este conhecimento se possa depois traduzir também em resultados. Eu acho que sim, porque principalmente a equipa base de um clube tem que haver ali meia dúzia de jogadores que jogam juntos já há algum tempo. Tanto para receber quem vem de novo e formar no grupo em si, que é ótimo. Mas hoje em dia não se vê isso, hoje em dia os jogadores passam 1, 2 anos... Muito rápido, aquilo troca como quem troca sei lá o quê. E alguns deles passam tão rápido que nem sequer querem aprender o português. É isso, é um bocadinho isso. E eles quando estão a chegar já estão a falar em querer sair. Por isso acabam por nem sequer adaptar-se ao clube, nem às pessoas, nem à cidade, nem aos adeptos. Que é uma coisa má, acho, na minha opinião, que há uns anos atrás, principalmente quando era a minha altura, né, nos anos 90, muitas equipas tinham ali mais de metade do plantel, já jogavam juntos há meia dúzia de anos, que era o que aconteceu. Eu tive 4 anos na Estrela, fui 4 anos praticamente com as mesmas pessoas, também na altura fizemos 4 anos bons, Taça de Portugal, na altura depois subimos de divisão e fomos campeões nacionais da segunda divisão, que se falava nisso, e no Vitória foi precisamente a mesma coisa. Tivemos ali 4 anos que muita gente, a maior parte do plantel manteve-se, saindo um ou outro jogador que isso era normal, porque os clubes também precisavam de realizar os dinheiros. Dinheiro, sim, isso faz parte. Faz parte, mas eu diria que todos os clubes são vendedores, isso aí não há. Agora, quanto mais jogadores conseguirem segurar nos plantéis, melhor, não é? Sim. Vamos falar dos adeptos. Como é que eram os adeptos na altura e o pós? Como é que tu vivias na cidade? Como é que eras abordado na cidade pelos adeptos do Vitória? Eu vou falar por mim, porque eu falei, como falámos de início na conversa, tive 4 anos que foram fantásticos. Ou seja, foram 4 anos de convívios excelentes, tanto a nível de clube e a nível de treinos, que mesmo nos treinos, se calhar o Vitória tinha mais adeptos a ver os treinos que clubes a ver os jogos. Na Primeira Liga, sem dúvida. E depois nos estádios em si nem se fala, não? O estádio de Vitória estava praticamente cheio, nós íamos jogar fora praticamente cheio, os estádios ficavam e o apoio era qualquer coisa fenomenal. E no dia-a-dia na rua a recepção era sempre boa, porque nós também fazíamos o que tínhamos que fazer, dávamos resultados, as classificações eram ótimas, tanto a nível interno como externo as coisas correram bem.
Por isso também só tinha que haver essa recepção da parte dos adeptos. Hoje, as coisas correndo mal, a gente já sabe como é que funciona, não é? E no Vitória também funciona um bocadinho assim, as coisas correndo mal, os adeptos também reagem mal. Mas mesmo quando o Vitória desceu de divisão, basta falar aquele cordão número de assistências que houve no último jogo, o número de adeptos a ver os jogos. Sim, o Vitória tem um clube diferente. O Vitória tem 4 jogos consecutivos em casa, acima das 26 mil pessoas, certo. E um com 29. Tanto é porque eu já saí de Guimarães em 98. Eu tenho 3 filhos, os meus filhos nasceram lá todos. A minha filha mais nova estava em Chaves, foi nascer a Guimarães. Eu na altura pus a hipótese de ficar lá a viver. Houve essa hipótese na altura, mas depois, como tinha casa no Porto e voltámos. Mas ainda hoje faço questão e tenho amigos lá. Vou lá, não sistematicamente, mas vou lá muitas vezes durante o ano, principalmente comer, come-se bem e rever a cidade. Ricardo, eu ri-me, porquê? Porque não há uma rúbrica que eu faça neste O Que É Feito de Si, a recordar os ex-jogadores de Vitória, em que todos eles me perguntem se o restaurante X ainda está aberto, se o restaurante Y ainda se come lá bem. Porquê? Porque eu diria que vocês saíam do treino, não é? E como não havia redes sociais, certo. Como não havia este tipo de distração, que era a confraternização no almoço. Mas eu não lhe vou perguntar se ainda estão abertos ou não, porque eu sei que estão. Porque eu vou lá, e vou lá e sei que estão. Principalmente aqueles que eu frequentava, hoje em dia ainda estão. Uns mais que outros. Claro, faz parte. Mas ainda hoje tenho um carinho especial pelo Vitória, pela cidade, porque se diz muito, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Ricardo, eu tenho que perguntar isto até porque estás afastado do futebol em si, mas obviamente é uma pergunta que todos os vitorianos querem saber. Para quando uma visita ao Dom Afonso Henriques para assistir a uma partida e, quiçá, poder estar lá embaixo no relvado uma última vez? Isso é uma questão de haver oportunidade, de haver convites, terei todo o gosto em ir, porque é como digo, o clube em si diz muito, principalmente a mim diz muito, tanto por causa dos meus filhos nascerem lá, fui feliz lá na cidade e é como digo, deixei de ver futebol, mas se isso acontecer, claro, terei todo o gosto em estar lá a ver em loco ao fim destes anos todos. Ricardo, sabes que ainda és muito recordado em Guimarães. Obviamente que aquele golo ao Parma faz relembrar muito mais a memória das pessoas. Obviamente que sim. Mas o que tu disseste muito bem, foram 4 anos fantásticos em que se as pessoas se passassem hoje na rua e te reconhecessem, certamente que iam falar contigo, certamente que iam falar daquele jogo com o Parma. Eu acho que hoje as pessoas já não me reconhecem. Porque pois é isso. É o cabelo e o pós-cabelo, não é que muda muita pessoa. Mas acredito que muita gente, se calhar, se eu passar, já aconteceu aqui em Nápoles, há muita gente de Guimarães a passar. Sim, muita gente que vem para esta zona. Já aconteceu isso, estar lá a passar e estar a tomar café, sócios de Vitória, a cumprimentarem, a saber como é que estou, como é que não estou. Isso acredito que aconteça, mas há muita gente que as feições vão mudando, claro. As pessoas vão mudando, mas isso é normal. E é bom essas mudanças, porque faz parte da vida, do crescimento. Exatamente. E da nossa passagem por cá. Há um dado também muito importante que eu te quero perguntar, que é a liderança do clube. Viveste num tempo em que haviam lideranças fortes no futebol português, no Boa Vista, na Liga, no Futebol Clube do Porto e no Vitória. Como é que era essa relação com Pimenta Machado? Negocialmente difícil, não é? Mas sim, o Dr. Pimenta Machado já por si era uma pessoa difícil, mas sempre presente. E como foram 4 anos bons, não houve problemas, era tudo fácil com ele. E lá está, hoje em dia se calhar era preciso um bocadinho também presidentes carismáticos, como Pinta Costa, não é? É o dinossauro dos presidentes. Sim, é aquele que se mantém dessa altura. Não é? A minha formação na altura foi no Boa Vista, apanhei o Valentim Loureiro. Exatamente. E depois era o Dr. Pimenta Machado, mas foram grandes presidentes, deram muito aos clubes. E Pimenta Machado gosta muito da cidade, gosta muito do clube. Quem sabe, se calhar um dia, não vai haver uma outra surpresa, não é? Mas era bom para toda a gente, para o clube também, acho que sim. Uma última pergunta, até porque estamos mesmo a terminar esta rúbrica, O Que É Feito de Si.
com este mar maravilhoso, com este Oceano Atlântico como o nosso pano de fundo. Ricardo, és feliz? Completamente. Neste momento sou feliz. Tenho o que quero, vivo onde quero, como dizes bem, vivo num pequeno paraíso à beira-mar e tento ser feliz e irei continuar a tentar ser feliz. Tenho os meus filhos, é a maior felicidade que pode haver. De resto, as coisas vão acontecendo normalmente. Neste momento, respondendo a isso, estou completamente feliz, claro que sim. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Um abraço para vocês também. Muito obrigado. Bem, e é assim que damos por terminada mais uma rubrica O que é foi de si. Começamos então para mais um programa, quiçá noutro país, quiçá numa outra região, fica no segredo dos deuses. Deixe-me enviar também um pedido especial, seguirem nas redes sociais, quer no Facebook, quer também no Instagram, no nosso YouTube, no Spotify ou então no nosso site. Está tudo à distância de um clique. Agradecer também ao nosso parceiro de hoje, Leitões do Tomás, que regularmente está connosco aqui na Rádio Inquieta. De Esposende para Guimarães, com um forte abraço.